Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Num programa anterior, ouvi o relato de uma experiência surpreendente em que um jovem permaneceu morto por 9 minutos. Um caso único no mundo. Poderiam nos dar mais informações? Na verdade, o relato resultou do atendimento a um paciente seu acometido de câncer após 4 sessões de terapia, já que ele era psiquiatra. Seu nome era George Ritchie e sua incrível experiência deu-se quando ele tinha 21 anos. Segundo sua narrativa, lembra que, ao constatar que o corpo coberto com os braços pendendo ao lado do leito em que se encontrava era igual ao seu, confuso e assustado, entregou-se a raciocínios sobre como conciliar as duas coisas, estar morto e acordado. Preso ao conceito de que a morte era o nada, desesperado, afundou na cama, literalmente, pois o corpo ali acomodado não conseguiu contatar sua própria substância, aumentando-lhe o receio. Sem ter qualquer certeza, percebeu uma mudança na luminosidade do quarto em que estava. Uma luz cada vez mais intensamente brilhante, que não poderia ser produzida pela lâmpada de 15 watts acesa sobre a mesinha de cabeceira, claridade vinda de parte nenhuma, definiu-se numa forma humana, um homem feito de luz. A partir daí, sua intensa e perturbadora vivência tornou-se mais impressionante. Alguns dos aspectos mostrando uma face da vida nunca antes cogitada foram as seguintes. Primeiro, telepaticamente, como se as ideias e conceitos estruturarem-se dentro dele, o ser iluminado, que a princípio pensou fosse Jesus, ordenou que levantasse, após o que ocorreu como que uma recapitulação de toda a sua vida, desde a infância, revendo em frações de tempo detalhes perdidos na memória. Segundo, cada pormenor dos 20 anos que ali vividos por ele foi recuperado nos seus pontos positivos, negativos, no habitual e comum, surgindo um questionamento, pensou, originado como o efeito anterior do ser iluminado que tinha diante de si. Que fez você da sua vida? Pergunta que parecia dizer respeito a valores e não a fatos, seguida de outra ante seu silêncio. Que tem você para me mostrar daquilo que fez com sua vida? Terceiro, em determinado momento, sentiu-se voar bem alto sobre a terra, junto ao ser iluminado em direção a um longínquo ponto de luz. Impressão diferente da viagem em desdobramento que fizera anos antes. Ponto que ganhou as dimensões de uma grande cidade em que se sentiu descer em meio à noite. Quarto, testemunhou uma população invisível interagindo com outra visível, a qual influenciava ou usava na ânsia muitas vezes desesperada de ter acesso àquilo que a ausência do corpo não possibilitava. Quinto, com a rapidez do pensamento, viajou com o ser iluminado de cidade a cidade, por lugares aparentemente familiares dos Estados Unidos e possivelmente do Canadá, regiões que conhecia, exceto pelos milhares de seres não físicos que agora observava ocupando também aquele espaço normal. Sexto, viu um moço dentro de uma casa seguindo um homem mais velho, repetindo: "Desculpe, pai, eu não sabia o que aquilo ia causar à mamãe, eu não compreendia." Viu também um rapaz que pelos corredores de um colégio dizendo a uma adolescente: "Desculpe, Nancy." Uma mulher de meia-idade dirigindo a um homem de cabelos grisalhos súplicas de perdão. Fatos explicados mentalmente pelo ser iluminado como sendo suicidas, aguilhoadas a cada consequência do ato cometido. Sétimo, aos poucos começou a reparar que todas as pessoas vivas que observava traziam em torno de si uma pálida luminescência, semelhante a um campo elétrico que sobrepairava a superfície de seus corpos, acompanhando-as em seus movimentos como se fosse uma segunda pele, uma luz pálida quase imperceptível.
8º, num bar churrascaria sujo para o qual foi conduzido, observou que uma parte dos homens que estavam de pé eram incapazes de levar os drinks até os lábios, seguidamente, tentando agarrar as doses ao alcance das mãos que passava através das canecas, do balcão de madeira e até dos braços e corpos dos beberrões à volta deles. As descrições do registrado por Jorge na dimensão em que se via se sucedem, compondo uma singular história, surpreendendo a cada linha o leitor da obra Voltar do Amanhã, nórdica em 1980 e escrito em 1978. Por fim, deslocando-se velozmente, sempre acompanhado da presença luminosa, se viu de volta ao quarto onde localizara seu corpo com um anel semelhante ao que carregava num dos dedos da mão. A muito custo, moveu os braços, o que lhe pareceu semelhante a tentar içar barras de chumbo, entrelaçando os dedos de forma que conseguiu, com os da mão direita, tocar o aro com a pedra oval que estava no anular da mão esquerda, girando-o devagar várias vezes. Descobriu mais tarde que na manhã do dia 21 teve sua morte clinicamente confirmada após diagnóstico de pneumonia dupla, retornando à vida quando já se iniciavam os preparativos para envio do corpo ao necrotério do hospital. Para surpresa de todos, 9 minutos haviam se passado. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.